Boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar do nosso programa Comunicando ODS, né? Hoje vamos falar sobre... Olha só, olha, Maria Cristina. O ODS 5. Pois é, gente, não, desculpa. É muita coisa na cabeça da Maria Cristina aqui. Avanços e desafios para alcançar a igualdade de gênero. Fui até ler para não errar, gente, porque eu ia falar só sobre igualdade de gênero, mas amplo um pouquinho, né? Isso é muito importante numa comunidade onde a gente vem lutando para conquistar espaços, levar uma bandeira de abertura, de inclusão, de acessibilidade, desmitificação de barreiras, rompimento de conceitos arcaicos, né? Estamos num mundo que tem nos obrigado a repensar uma série de coisas, principalmente depois dessa pandemia, onde as nossas fronteiras, os nossos limites foram redesenhados, né? Os desafios foram postos e a comunidade respondeu, né? E com isso é cada vez mais importante a gente falar sobre essa igualdade de gênero. E para nós, PMI, é uma bandeira muito importante, nós nos comprometemos junto à ONU, né, em entregar mais de 100 mil horas de voluntariado de serviço em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, para a gente, isso é mais do que um prazer, né? É a realização de um sonho de estar atuando de maneira efetiva em levar isso para a comunidade, né? E eu agradeço imensamente a participação da Renata, vim aqui discutir isso com a gente. Ariela, nossa moderadora voluntária aqui no PMI, o Lucas, nosso background hoje aqui no suporte, e Matheus, nosso diretor de comunicação e TI, que tão brilhantemente conduziu todo o processo de estruturação desse programa dentro do capítulo. Nós, o ano passado, fomos eleitos capítulo do ano, justamente por a gente não se acomodar e não se limitar a fronteiras de discussões convencionais, né? Nós falamos sobre gestão de projetos, mas a gente fala de tudo um pouco, porque o mundo é de tudo um pouco, né? Não existem mais limites, né? Então, para a gente é muito prazeroso. Queria dar boas-vindas a todos aqui que estão na nossa sala e quem está entrando. Fiquem à vontade, mantenham o PMI-DF na sua rede de comunicação, tem grandes eventos vindo por aí, e é sempre um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Ariela, com você. Obrigada. Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas, né, para todo o pessoal aqui que veio aqui nos prestigiar. É um trabalho muito bonito que o PMI vem fazendo. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda que veio para ficar e que precisa ser, sim, cumprida. A gente vê que tem, na questão do ODS 5, toda essa questão ainda de desigualdade. E, às vezes, assim, é triste pensar que a gente precisa ter algo maior para poder conseguir fazer parte de um todo, né? Algumas pessoas não têm essa possibilidade. E também fico feliz por ter essa oportunidade, né? Então, a Renata Saavedra veio aqui falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante hoje nas nossas vidas. Eu vou apresentar um pouquinho a Renata bem rapidinho para vocês.
né? Ela é pesquisadora e jornalista com foco em direitos humanos. Ela é doutora em comunicação e cultura, mestre em história e especialista em sociologia urbana e em gênero e sexualidade. Renata, então, seja muito bem-vinda. E eu só vou dar um recadinho antes, a questão das perguntas, tá, pessoal? Quem quiser fazer perguntas diretamente para a Renata, pode levantar a mãozinha aqui no Reactions, ou então, se quiserem, coloquem no chat e aí eu vou fazendo as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade. Renata, muito bem-vinda. Muito obrigada, Ariela. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui, eu sei, né? Depois das 7, depois do dia de trabalho. Então, a gente se juntar para conversar, tem que realmente estar afim, né? Então, assim, obrigada por estarem aqui, doando esse tempo, essa atenção. Queria agradecer ao PMI, né, na figura do Lucas, da Cristina, da Ariela, do Matheus, pelo convite. E reforçar isso que a Ariela falou, que eu vou compartilhar uma apresentação e não vou conseguir ver tão bem vocês, mas a qualquer momento sintam-se à vontade para levantar a mão, para mandar perguntas no chat. A ideia é que a gente faça disso uma conversa bem tranquila, bem dinâmica, sem resposta errada, sem pergunta errada, para a gente mesmo conversar à vontade. Apareceu aqui a minha tela inteira? Sim, sim. Sim. Bom, então vamos lá. Não sei se está aparecendo ela inteira. Não está aparecendo ela inteira, não, né? Não está aparecendo inteira. Se vi. você contar Ctrl L, talvez apareça. A não ser que seja um Mac, mas... Não é. Peraí. Ver se vai. Aí sim, muito obrigada. Boa. Então, vamos lá. Bom, a Ariela já me apresentou, né? Mas só reforçando, né? Eu venho de uma formação na comunicação e na história, né? Sou jornalista, historiadora, fiz o mestrado em história, o doutorado na comunicação, e já há alguns anos pesquiso gênero, direitos das mulheres e feminismos, e tenho trabalhado há uns 8 anos no terceiro setor, no campo da filantropia para a justiça social, em organizações que apoiam movimentos e organizações da sociedade civil, né? Especialmente organizações lideradas por mulheres. Eu trabalhei por 5 anos no Fundo Elas, que é o Fundo de Mulheres do Brasil, né? Uma organização justamente que se dedica a mobilizar recursos para financiar e fortalecer movimentos de mulheres em todo o Brasil. E, no momento, eu estou na ActionAid, como especialista em programas de direitos das mulheres, mas colaboro também com outras organizações, sempre nesse campo da filantropia para a justiça social e do fortalecimento das organizações da sociedade civil. E esse é um campo que, inevitavelmente, passa pelas mulheres, porque as mulheres estão à frente de vários movimentos sociais, elas estão não só os movimentos por direitos das mulheres, né, elas estão à frente de lutas por transformação e por justiça social em todo o mundo. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito nos últimos anos, né? Trabalhar para fortalecer esses movimentos. Eu trouxe aí o link do meu Medium, onde eu publico alguns textos, né, que têm a ver com esse meu campo de trabalho, e deixei também o link do meu LinkedIn e o meu e-mail, que são canais abertos aí para a gente se conectar a partir de hoje. Eu também posso compartilhar com vocês, eu compartilhei o link dessa apresentação com o Lucas, e ele também pode compartilhar com vocês, para vocês terem meu contato também, e esse material. Bom, como o nosso tema é o ODS 5, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, eu queria começar trazendo o que diz o ODS 5, né? Quais são as metas, as metas incluídas nesse grande objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Porque são curtos, são 2 slides que resumem essas metas. O primeiro é de acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas.
O segundo foca em fim da violência contra as mulheres e meninas, né? Eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico, a exploração sexual e de outros tipos. O terceiro ponto é de eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças, e mutilações genitais femininas. E aí a gente pode achar que não existe casamento de crianças no Brasil, mas existe, né? Isso é uma coisa que aparece nos relatórios de monitoramento dos ODS, existe bastante até. O ponto 4, né, o 5.4, é o de reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social. E aí, quando a gente fala, isso vai aparecer mais para frente, né, o trabalho de cuidado não remunerado é um trabalho que sustenta a sociedade, que é feito pelas mulheres e que para ser redistribuído, precisa ser redistribuído por meio dessa responsabilidade compartilhada dentro da família, né? Mas também tem que ser redistribuído de acordo com a disponibilização de serviços públicos, né? Como creches, serviços de saúde, serviços de educação, que compensem esse trabalho que fica, né, nas costas das mulheres. O ponto 5.5 é o de garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. O ponto 5.6 trata de acesso à saúde e a direitos sexuais e reprodutivos. E depois a gente tem mais 3 últimos pontos que dizem respeito a acesso a recursos econômicos, né, e acesso à propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, né, focado em empoderamento econômico das mulheres. O penúltimo trata de acesso a tecnologias de base, em particular tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres, aí com foco mais de acesso tecnológico e de comunicação. E, por fim, adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. E aí também garantindo orçamento público para a implementação, né, dessas políticas. Então, só para a gente ter essa visão geral do que diz o ODS 5, né? E essas são as metas com que a gente se compromete para implementar o ODS 5. Mas eu acho que vale a gente dar esse passinho para trás para se perguntar um pouco o que é igualdade de gênero, né? Para além disso que está descrito nessas metas do ODS, o que quer dizer igualdade de gênero e mais, o que é gênero, né? Gênero é um conceito que gera muita confusão, é alvo de muito preconceito e perseguição na sociedade, né? Muito ruído, muita fake news. Então, é importante a gente entender do que a gente está falando e quem é que tem a ver com isso, né? Porque muitas vezes parece que falar de gênero é falar de mulheres. O próprio ODS pode dar um pouco essa impressão, né? Falar de gênero é falar só das mulheres. Quando, na verdade, Ariela, sim. Renata, deixa só... Antes de a gente começar já no gênero, já surgiu uma dúvida na questão dos pontos, né, que a ODS traz, né? Uhum. Que é a questão que você até comentou, eu acho que isso ainda, para alguns lugares, choca muito, esses casamentos, né, de meninas muito novas. Uhum. E assim, a gente sabe que aqui a gente tem algumas culturas indígenas, né, que as meninas se casam por em torno de 13 anos, mais ou menos. E existe alguma iniciativa ou alguma coisa que pregue alguma coisa sobre isso? E juntando um pouco nessa pergunta, eu não sei se isso acontece só nas questões indígenas, mas, por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo. Acabo que assim não vejo isso com muita frequência. Eu não sei se isso acaba acontecendo em alguns outros estados, ou mesmo no estado de São Paulo, ou outros estados assim que eu imagino que
Não sei se tem a ver muito com cultura, né? É essa dúvida nessa questão do casamento tão precoce. Ariela, essa é uma ótima pergunta, e no último relatório Luz, né, que é o relatório que faz o monitoramento da implementação dos objetivos dos ODS, esse último relatório trouxe o seguinte dado. Vou até ler essa parte, porque eu acho legal de compartilhar. Okay. Ele diz que, segundo o UNFPA, né, que é o Fundo de População das Nações Unidas, 1 em cada 4 meninas brasileiras, é um número estarrecedor, 1 em cada 4 meninas brasileiras se casam antes dos 18 anos. Né? Quando a gente fala de casamento infantil, a gente está falando de pessoas que têm menos de 18 anos. Então, apesar de existirem mecanismos legais para coibir essa prática, a maior parte dessas uniões não são formalizadas. Né? Eu não sei te dizer qual foi a metodologia desse levantamento do UNFPA, né, para chegar a esse número, mas certamente foi uma metodologia sólida e muito séria, que traz para a gente esse número, de que 1 em cada 4 meninas brasileiras se casa antes dos 18 anos. Isso pode parecer muito distante da nossa realidade de grandes... De dia a dia. Do nosso dia a dia, do né? Nosso dia a dia. Para algumas pessoas ainda não é, né? Do nosso dia a dia. Vocês estão em Brasília, né? O pessoal está em Brasília, eu estou em São Paulo. Então, do nosso dia a dia, Rio, São Paulo, Brasília, né? Do nosso dia a dia, eixo sudeste, grandes centros, mas quando a gente olha para Brasil, isso ainda é uma realidade bastante frequente, né? Como a gente está vendo aí, 1 em cada 4 meninas. O Lucas está aqui com a mãozinha levantada. Lucas? Oi. Então, só para até contribuir, porque está tendo encontro dos povos indígenas aqui em Brasília, né? E na minha casa eu estou recebendo um indígena que ele veio do Pará, eu sou do Pará, e aí ele veio do Pará e ele está lá nesse encontro. E aí ele estava me falando até sobre essa questão indígena, que ele estava falando, depende da etnia, tem a lógica e tal, mas ele estava me explicando, eu conheço algumas pessoas que já são tataravós com 50 anos, porque dentro da sua aldeia é comum as meninas com 13, 14 anos já estarem casadas e já tá com a sua primeira gestação. Aí eu falei assim, cara, mas isso é muito louco, isso é muito, sabe? Aí ele falou, não, mas ninguém se mete porque é cultural, é um ambiente e tal, e aí ele não se segue as normas e tal. Aí eu falei, tá, mas gente, é uma criança, tipo, 13 anos, é uma menina. Aí eu fiquei, assim, meio chocado com isso e foi uma vivência muito próxima de mim, né? Porque tá aqui, assim. Não, sim, ótimo você compartilhar isso, Lucas, mas eu acho que a gente sempre tem que ter cuidado, porque assim, embora a gente tenha uma população indígena ainda expressiva, ela é minoria na população brasileira, né? Porque, afinal de contas, vivemos um genocídio da população indígena. Então, acho que quando a gente se depara com esse número, por exemplo, do UNFPA, que diz que, né, 1/4 das meninas se casam, né, não necessariamente com o contrato, né, no papel, mas assumem o trabalho, né, de cuidar de uma casa, de cuidar, às vezes, de uma criança antes dos 18 anos, acho que a gente está falando de diferentes culturas dentro do Brasil, né? A gente está falando, provavelmente, de meninas que têm pouco acesso à educação, que já desde antes desse casamento assumem dentro de casa o trabalho doméstico, assumem funções que já não deveriam ser assumidas por uma criança, né? Acessam menos direito à educação, menos direito à cultura e são várias negações de direitos e violações de direitos que levam a essa situação, né? Então, talvez seja uma situação até pior do que a cultura indígena, que realmente tem outra forma de organizar as relações, né? Mas, então, retomando aqui um pouco o nosso... Ariela, quer dizer alguma coisa? Eu ia falar que ok, pode continuar.
a gente estava nessa tentativa de entender o que a gente quer dizer quando está falando em gênero, né? E dessa confusão que muitas vezes se faz de que falar de gênero é falar de mulheres. Quando, na verdade, falar de gênero e falar de sexualidade, né, que são coisas diferentes, mas que muitas vezes são trabalhadas juntas, né, estão ali no mesmo guarda-chuva, falar de gênero e sexualidade é falar de todas as pessoas, né? Isso é uma questão que afeta todas as pessoas. Todas as pessoas são atravessadas por uma marcação de gênero, né, e de sexualidade. Porque acontece entre homens e mulheres, né? Porque quando a gente está falando de gênero e de sexualidade, de gênero, a gente está falando de tipos ideais em termos de masculinidade e de feminilidade. Parece que a gente está falando só de mulheres, porque é uma coisa parecida com a questão da raça, por exemplo. Parece que quando a gente está falando de raça, a gente está falando só de pessoas negras, né? Porque a norma fica invisível. Assim como os homens, no debate de gênero, parecem invisíveis porque eles são a norma, o lugar privilegiado, acontece algo similar quando a gente está falando de racismo e parece que as pessoas brancas, né, que a branquitude também não tem lugar, que ela está ali invisível como a norma. Né? Mas quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de todo mundo. Quando a gente está falando de raça, a gente está falando de todo mundo. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de todo mundo. Né? Todas as pessoas são atravessadas por esses marcadores. Né? Então, o gênero é uma construção social que se revela num conjunto de expectativas, de papéis, de gestos, de posturas, de comportamentos que se impõem a todas as pessoas, né? Tendo como base o sexo biológico, né? O que se entende como um sexo biológico, com que as pessoas nascem. E o gênero segue uma visão binária, né? E excludente. Existe um tipo ideal de homem e de masculinidade, um tipo ideal de feminilidade, e é como se eles estivessem em pontos opostos de um contínuo, né? Como se não existisse nada no meio. Cada um ocupa uma ponta de uma linha, né? E eles se excluem, não existe mistura, né, entre esses tipos ideais. E essa concepção de gênero também é produto de uma relação histórica de dominação que objetifica os corpos conforme interesses de domínio e de poder. Né? Sempre que a gente fala de gênero, parece que a gente está falando de mulheres, porque as mulheres são a parte mais fraca dentro dessa relação, né? Dessa relação social, que é uma relação de dominação e de poder, né? Tal como vem se construindo até hoje na nossa estrutura patriarcal. E aí, eu também queria fazer essa diferenciação aqui, porque muitas vezes as pessoas também confundem, né, nesse guarda-chuva do gênero e da sexualidade, de que a gente está falando, né? Quando a gente fala da identidade de gênero de uma pessoa, que aí pode ser que uma pessoa a gente está falando de como essa pessoa pensa a respeito de si mesma, né? Como essa pessoa se entende, se vê, e assim provavelmente vai querer se apresentar para a sociedade e ser tratada socialmente dessa maneira, né? E aí pode ser como mulher, pode ser como homem, ou pode não ser nesses dois polos, né? Esses polos que não correspondem à realidade. Na verdade, todas as pessoas não estão perfeitamente encaixadas em modelos ideais de feminilidade e de masculinidade, né? Todas as pessoas estão no meio do caminho, porque a gente não é homem de uma forma só, a gente não é mulher de uma forma só, né? Então, a gente está nesse contínuo, né? Das variações da identidade de gênero. E aí a gente diz que caso a identidade de gênero corresponda ao sexo biológico, né? A pessoa se caracteriza como uma pessoa cisgênero, e caso não, é uma pessoa classificada como transgênero, né? Eu não sei em que medida vocês estão familiarizados ou não com essas categorias, mas acho importante sempre a gente trazer e repetir, e o quanto a gente sabe sobre isso também, compartilhar com outras pessoas, porque ainda existe muita ignorância e muito preconceito, né, na nossa sociedade. Uma outra esfera, né, do campo
do gênero e da sexualidade é a orientação afetiva sexual, né? E aí é onde a gente fala das pessoas serem heterossexuais, homossexuais, bissexuais, porque aí tem a ver com por quais pessoas você se sente atraído fisicamente e emocionalmente, né? Isso é algo diferente da identidade de gênero. E o sexo biológico, aí sim, se refere a essa classificação que a gente faz quando alguém nasce, né? Quando alguém aliás, antes de nascer, a gente já quer saber, né? É menino ou menina? A primeira pergunta que a gente faz para mulheres grávidas, muitas vezes, é menino ou menina? Como se a gente não conseguisse conceber, imaginar uma pessoa fora dessa caixinha do gênero, né? A gente tem muita dificuldade de imaginar uma pessoa fora dessa caixinha do gênero, como se uma pessoa não pudesse ter identidade, se não incluída nessa categoria ideal de homem e de mulher. E mesmo o sexo biológico também pode não ser tão binário, né? Tão isso ou aquilo. Esse esquema aí diz que refere-se à classificação como homem, mulher ou intersexual, pois leva em conta os órgãos sexuais, os hormônios e os cromossomos, né? Mesmo biologicamente no nosso corpo, o nosso sexo ele tem camadas, né? Mesmo que eu seja entendido como uma mulher, biologicamente falando, e Ariela também, provavelmente a gente tem variações hormonais ou cromossômicas que não nos fazem mulher da mesma maneira, né? E aí existe uma pauta importante, que é o das pessoas intersexuais, e é uma luta importante no campo do gênero e da sexualidade, e muitas vezes, quando bebês nascem com um sexo biológico dúbio, você não consegue dizer exatamente se é uma mulher ou um homem a partir de modelos médicos que se tem do que seria um órgão genital feminino adequado ou um órgão genital masculino adequado. E aí esses bebês, assim que nascem, são submetidos a cirurgias para consertar, para um lado ou para o outro. E isso é baseado numa coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa... Ninguém sabe o que a pessoa é ainda, né? A pessoa acabou de nascer. Ninguém sabe o que a pessoa quer ser ainda, ou se a pessoa quer se submeter a uma cirurgia ou não. Muitas vezes isso faz com que essas pessoas tenham problemas de saúde e dor ao longo da vida. Então, isso é só para trazer um exemplo de que mesmo o sexo biológico não é binário como as pessoas fazem a gente achar que é, né? E a gente não falar sobre isso só significa que a gente está invisibilizando as vidas e a luta de uma camada que existe na sociedade, né? Se vocês procurarem saber sobre a luta intersexual, vocês vão descobrir que tem uma comunidade que está se colocando contra esse tipo de cirurgias em crianças que nascem com essa ambiguidade genital. Então, é só um exemplo que eu achei bacana compartilhar, assim, porque toda oportunidade que a gente tiver de quebrar uma visão binária, a gente deve ouvir, porque isso é muito difícil também. A gente tem uma leitura binária do mundo, assim, é muito difícil a gente conseguir ter uma visão mais complexa, né? Também acho importante a gente destacar que falar de gênero é importante para toda a sociedade, né? A gente tem esse monte de fake news perseguindo o gênero, criou-se essa falácia da ideologia de gênero, né? Como se falar sobre gênero, falar sobre educação para a sexualidade, educação sexual, tem a ver com querer transformar crianças em pessoas trans, tem a ver com ir contra os valores da família brasileira, né? E a gente sabe que não é bem assim, e é muito importante a gente dizer para as pessoas, né? Esclarecer as pessoas, que, na verdade, falar sobre gênero por exemplo, ensinar... Ai, desculpa, fui mexendo na coisa, passei. Ensinar que meninos podem mostrar sentimentos, podem ser afetuosos e respeitosos, né? Ensinar que as meninas, e permitir que as meninas, né, promover oportunidade para as meninas serem o que elas quiserem,
cientistas, presidentes, astronautas, mães ou não, esposas ou não, né? Prevenir a violência sexual, ensinando meninos a respeitarem ou não e aprenderem sobre consentimento, ensinar que meninos também sofrem violência sexual e devem denunciar, prevenir violência doméstica, falando sobre problemas como relações abusivas, ciúmes, posse e feminicídio. Então, não tem nada a ver com estimular as crianças a serem o que não são, ou dizer que não existe mais meninos e meninas, né? Então, falar sobre gênero é importante justamente para a gente prevenir as muitas violências e as muitas discriminações que são baseadas em gênero na nossa sociedade, né? Então, a gente não vai conseguir reduzir a desigualdade, a gente não vai conseguir avançar para alcançar a igualdade de gênero se a gente não educar as pessoas e as crianças para isso, né? Então, esse é um grande desafio. E a gente também precisa ir além da igualdade, né? O termo utilizado nos ODS é o de igualdade de gênero, mas talvez você já tenha também passado por essa imagem, que é uma imagem que mostra essa diferença entre a igualdade e a equidade, né? Enquanto a igualdade é fornecer os mesmos recursos e as mesmas oportunidades para as pessoas, a gente sabe que as pessoas não partem do mesmo lugar, elas não precisam dos mesmos recursos e das mesmas oportunidades, elas precisam de recursos e oportunidades diferentes para chegar no mesmo lugar, né? Então, eu gosto dessa imagem, né, porque eu acho ela bem objetiva para mostrar isso, né, essa diferença, e o nosso trabalho, na verdade, tem que ser nesse sentido de reparar as injustiças, né, e sempre no sentido de promover a equidade. E aí tem essa outra imagem, que é ainda mais completa, né, que chega e que supera a equidade, né? A gente fala, enquanto a realidade é essa que a gente conhece, né, em que algumas pessoas têm mais do que precisam, enquanto outras têm menos do que precisam, e a gente tem uma desigualdade tremenda, a igualdade partiria desse princípio de que todo mundo deveria se beneficiar dos mesmos apoios, né, quando a gente sabe que isso não é tratar igual, porque as pessoas têm necessidades diferentes. A equidade é essa ideia que eu acabei de trazer, né, de que cada um recebe o apoio de que precisa para todos estarem no mesmo patamar, e a justiça, em alguns esquemas, ela aparece também como liberdade, liberation, né? A justiça é a remoção da barreira, né? Porque em todas essas imagens a gente está lidando com uma resposta a uma barreira ao acesso, uma barreira à possibilidade de usufruir de algo na sociedade, né? A justiça, que é o nosso objetivo final, né, tem a ver com remover as barreiras, né? Remover as barreiras é transformar as causas das desigualdades, né? Se a gente não tivesse, no caso, né, na nossa sociedade, as barreiras são o machismo, né, o racismo, o capacitismo, o classismo, né? As pessoas são privadas dos seus direitos, privadas das oportunidades, por todas essas discriminações estruturais, né? Se essas discriminações estruturais não existissem, a gente não ia estar discutindo como a gente pode equiparar melhor as pessoas, porque a gente não teria essas barreiras. Essa é a meta, né? Por enquanto a gente não chega lá, enquanto a gente não consegue transformar essas causas, a gente precisa distribuir caixotinhos de acordo com as necessidades das pessoas, para que todas possam assistir o jogo com o mesmo conforto. Bom, aí eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem, já leram, já ouviram falar, ou costumam trabalhar com essa ideia de interseccionalidade. E aí eu queria pedir para vocês colocarem no chat, responderem no chat com a letra que melhor se adequaria à resposta de vocês.
A, se vocês nunca ouviram falar, B, se vocês já ouviram, mas não estão tão familiarizados, C, se vocês conhecem e trabalham com esse conceito, e D, se vocês já estão cansados de ouvir falar sobre interseccionalidade. Estou aqui recebendo as respostas. Estou vendo aqui. Temos B, A, B. Isso é ótimo, então. Boa notícia para a gente seguir aqui. Bom, esse termo interseccionalidade, né, é usado para fazer referência a como diferentes marcadores sociais, né, e aí marcadores de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, de território, de deficiência, né, com pessoas com deficiência, como essas diferentes diferenças interagem entre si, influenciando a forma como a gente experimenta a vida em sociedade, né? Então, quem cunhou essa expressão foi essa advogada Kimberlé Crenshaw, né, em 1989, num dos casos que ela estava trabalhando, para tentar, era uma coisa relacionada a um processo trabalhista, e ela estava tentando, estava defendendo a causa de mulheres negras que trabalhavam numa empresa, e ela não conseguia explicar a situação daquelas mulheres, nem apenas comparando a situação delas às funcionárias mulheres brancas, e nem equiparando a situação delas aos funcionários homens negros, né? Então, ela precisou chegar a um caminho para explicar que existia uma diferença específica que se dava pelo cruzamento daquelas pessoas serem mulheres e serem pessoas negras, né? Que aquilo ali colocava elas num lugar diferente, tanto em relação aos homens negros, quanto em relação às mulheres brancas, né? Então, parece um termo complicado, assim, né? Mas a ideia é que a gente nunca consegue, uma pessoa nunca é uma coisa só, né? A gente sempre é resultado de uma série de identidades, né? A gente não tem uma identidade só, né? A gente tem um gênero, tem uma cor, uma raça, né? A gente vem de um território, a gente tem uma idade, né? A idade também fala-se hoje cada vez mais, felizmente, do etarismo, né? A gente sabe que todos os marcadores sociais de diferença são usados para categorizar as pessoas na sociedade, para localizar as pessoas em relação a acesso a recursos e poder, né? O tempo todo a gente está sendo classificado considerando esse monte de marcadores, né? A orientação sexual também. Se você é uma pessoa cisgênero, né, ou é uma pessoa trans, tudo isso o tempo todo está regulando quais oportunidades a gente acessa, né? Quanto poder a gente pode acessar, quais lugares a gente pode acessar. Então, desde o início dos anos 90, os movimentos de mulheres, os estudos de gênero estão trabalhando muito com esse conceito de interseccionalidade, né? Destacando a importância da gente não observar a realidade considerando apenas um marcador, e sim essa interseção dos marcadores. E a Kimberlé Crenshaw é considerada a mãe do conceito, mas a verdade é que aqui no Brasil a gente já tinha, antes dos anos 80, né, feministas negras que, embora não estivessem usando o termo interseccionalidade, já estavam falando sobre essa articulação necessária e inseparável entre gênero e raça, né? Já estavam dizendo que não dava para a gente falar de direitos das mulheres, de igualdade de gênero, sem considerar o racismo estrutural da sociedade brasileira, né? Que essas coisas não andam separadas, muito pelo contrário, né? Então, eu trouxe duas sugestões de perfil no Instagram
para vocês acompanharem, se tiverem interesse. Um é o do Lélia Gonzalez Vive, que é um projeto, né, de memória do trabalho da Lélia Gonzalez, que é essa aqui da foto, uma feminista negra brasileira, que é uma referência internacional, né, nos estudos de gênero e de raça. E também o perfil da Carla Cotirene, que é uma intelectual, né, do nosso tempo, que também está no Instagram, compartilhando muito conteúdo importante a partir dessa abordagem interseccional. Então, Ariela. Carla, bom, referente a esse tema, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, há pouco tempo, até o Lucas sabe que eu estava procurando emprego, e isso, assim, eu vejo que hoje, em quase todas as vagas, você tem que ir lá preencher a sua sexualidade, e vem perguntando mais. Você vê isso como um benefício? Ou isso vai ser mais um motivo para essa separação ainda maior? Bom, a princípio, eu vejo como algo importante e necessário, né? É claro que o nosso objetivo não é ter que nomear todas as diferenças das pessoas, né? Mas a gente está num momento ainda de tanta segregação, de tanta discriminação, que se você não nomeia, isso não aparece, né? Se a gente não fala mulheres negras lésbicas, as mulheres negras lésbicas não vão existir no nosso espaço, sabe? Assim, se a gente não separa um espaço específico para, não, a gente precisa apoiar, a gente precisa separar um recurso, sei lá, do nosso orçamento para desenvolver projetos com mulheres indígenas. Ou, por exemplo, mulheres indígenas lésbicas e bissexuais, que elas existem também. Mas se a gente não destaca, nomeia e separa, elas não vão aparecer, né? É um pouco a lógica das ações afirmativas também, né? Se você não faz não estabelece um compromisso específico de fazer aquela inclusão, a inclusão não vai acontecer automaticamente. A gente já está aí, a gente já viu que não vai acontecer automaticamente, muito pelo contrário. Agora, em relação a ações de diversidade e inclusão nas empresas, e esse tipo, né, e vagas em que as pessoas estão agora cada vez mais vagas, às vezes exclusivas para pessoas negras, para pessoas indígenas, embora isso seja importante e necessário, a gente tem que estar muito atenta e crítica a como as empresas fazem isso, né? E isso até é um ponto que vai aparecer aqui em algum momento, assim, porque também não adianta só você chegar lá e dizer eu sou muito diverso, eu sou muito, eu tô muito incluindo todo mundo, porque agora eu estou contratando X pessoas negras, X pessoas indígenas, X pessoas com deficiência, né? Não se trata só de colocar as pessoas... Existe uma expressão que os movimentos sociais usam, que é o de tokenismo, né? Como se você contrata uma pessoa negra, aí você diz, agora eu sou muito diverso, porque eu até contratei aquela pessoa ali que é negra, né? Só que você não faz um trabalho interno de discutir realmente racismo dentro do seu espaço, você não se preocupa em tornar aquele ambiente um ambiente saudável e agradável para aquela pessoa. Não adianta você botar pessoas negras dentro de um ambiente que é estruturalmente racista. Ele vai continuar estruturalmente racista, né? E você também não pode responsabilizar aquela pessoa por transformar aquele espaço, porque aí também é melhor não contratar, né? Para dar esse trabalho para a pessoa. Eu vejo que isso acontece muito com deficientes, né? Porque às vezes a empresa ela é obrigada a ter uma vaga, né, para deficientes, mas às vezes ela não tem estrutura para isso. Então, assim, não adianta você colocar a pessoa lá dentro e falar assim, olha, eu contratei e pronto, já cumpri minha cota. Sendo que você não dá o mínimo para ela poder trabalhar ali dentro, né? Exato. Então, é isso. Além de contratar a pessoa, você tem que se reestruturar, sim, né? sim. Você tem que se repensar. Então,
eu acho que as vagas são importantes, mas apenas as vagas não são suficientes. Né? Então, O Lucas tinha feito uma pergunta aqui no chat, ele falou assim, é por isso que é chamado vagas afirmativas? eu não sei de onde veio exatamente o nome, né, de ações afirmativas são essas ações que, né, assim como as cotas, que têm essa função de reparar uma injustiça e incluir pessoas que, sem aquelas ações, não acessariam aquele espaço, né? E não acessariam não porque elas, não por uma questão delas, mas por uma questão estrutural da sociedade, né? Sim. Então, a gente ainda vai precisar de ações afirmativas, de vagas afirmativas exclusivas por muito tempo. Né, teve uma vez que uma amiga veio conversar comigo justamente sobre isso, que uma empresa estava abrindo vagas exclusivamente para pessoas negras. Aí as pessoas ficam, mas isso não é discriminação? Também, né? Tem até aquele termo terrível que as pessoas que tem gente que usa, que é racismo reverso, né? Como se existe, não tem como comparar, né? A gente precisa de muito tempo de vagas exclusivas de pessoas negras para as nossas empresas ficarem meio a meio, né? A gente olha em volta nos espaços de poder na sociedade, a gente vê as mesmas pessoas. Então, você não vai produzir desigualdade lançando vagas específicas para pessoas que não estão nos espaços, né? A gente precisa de muitas delas para a gente começar a ficar equilibrado. Tem um desequilíbrio aí para corrigir, né? A imagem das diferentes caixinhas para assistir o jogo, né? Para as pessoas chegarem no mesmo lugar, a gente precisa, nesse momento, distribuir os recursos desigualmente a favor delas. Porque a gente já distribuiu desigualmente contra elas por muito tempo, né? A gente continua fazendo isso. Então, mas é uma jornada coletiva, né? É uma jornada coletiva e que precisa de todo mundo, né? Mas todo mundo tem que ter um compromisso de aprender aí nesse caminho. Bom, uma outra coisa que eu achei bacana trazer é que a equidade, né, de gênero, a partir dessa leitura interseccional, que tem que caminhar junto com a equidade de raça, né, e com todas as outras reparações que a gente precisa fazer na sociedade, ela faz bem para todas as pessoas e faz bem para toda a sociedade, né? A gente não precisa promover a equidade de gênero para as mulheres, ou porque isso vai ser bom para as mulheres. Existem diversas pesquisas, diversos relatórios, está mais do que comprovado por pessoas diversas, por setores diversos, por gente que não tem nada a ver com o movimento de mulheres, gente que não tem nada a ver com as feministas. As pessoas já estão convencidas, por dados, né, que a equidade de gênero faz bem para a economia, faz bem para a indústria, faz bem para todo mundo. A equidade de gênero dá lucro, né? A diversidade dá lucro. A diversidade aumenta a performance das empresas, né? A gente tem muitos dados sobre isso. Tem, por exemplo, essa pesquisa do McKinsey, que diz que 12 trilhões de dólares poderiam ser adicionados ao PIB global se a gente tivesse mais igualdade de gênero, né? E é isso, diversos números que mostram que empresas com mais diversidade têm performances melhores do que de seus concorrentes, né? Quanto mais diversa é a sua equipe, maior é a sua capacidade de inovação, né? Isso vale para o mundo corporativo e vale para as outras coisas também, né? Tipo, quanto mais cabeças e experiências diferentes você tem para enfrentar um problema, maiores são as chances de você conseguir resolver aquele problema, né? Do que você tá ali, bota um monte de homem branco, rico no mesmo lugar, eles podem ser geniais para várias coisas, mas eles tendem a ter tido experiências similares, eles tendem a ter referências similares. Então, com essas referências, com esse saber, com essa
história que eles vão dar conta da vida deles, né? E das nossas também, no final das contas, porque são eles que dão das nossas. Mas a gente precisa de mais gente, resolvendo as muitas questões que a gente tem para resolver em sociedade, né? Seja nas empresas, seja no governo, em todos os espaços. Então, já é consenso que isso é bom para todo mundo e que isso, inclusive, traz dinheiro, né? Então, aí, só reforçando, isso aí é um outro relatório do Instituto McKinsey que tem esse título, A Diversidade como Alavanca de Performance. Isso tudo também está disponível de fácil acesso assim, na internet, e é isso, não dá muito para questionar, não é só muito entre aspas, né? Não é só uma questão de reparação histórica e de justiça social, também é uma questão econômica evidente, assim. Mas apesar disso, né, apesar de já estar mais do que comprovado que a equidade de gênero é boa para todo mundo, é necessária para toda a sociedade, a gente está muito mal nela. O fato disso ser evidente, dos benefícios serem evidentes para toda a sociedade, não está sendo suficiente para a gente conseguir avançar. E aqui eu estou falando mais em termos de Brasil, né? Acho que é um desafio global, mas eu estou trazendo alguns dados sobre o Brasil nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, que todo ano lança um Global Gender Gap Index. É um ranking de como estão os países em relação à desigualdade de gênero, né? E aí, globalmente, o último relatório publicado em 2021 considerava que a gente precisava ainda de mais de 135 anos para fechar esse gap, né, essa lacuna de gênero no mundo, considerando o nosso estado atual em relação à equidade de gênero. O Brasil, entre 156 países que são avaliados nesse relatório, é o 93º, né, que é uma colocação bem ruim, né, e que está caindo, está piorando. Nos últimos 15 anos, o Brasil caiu 26 posições nesse ranking. E as piores perdas do Brasil, né, o que mais explica essa perda de posições nesse ranking, tem a ver com a participação política e a igualdade econômica das mulheres. E aí eu trouxe uma imagem de como funciona mais ou menos esse índice, né? E aí, dentro desses 4 eixos, né, quanto mais longe, mais iguais estamos, né, nesses setores. O primeiro aqui em relação à economia é o que parece bem mal, né, em relação à participação econômica e oportunidades econômicas para as mulheres. Em educação, estamos muito bem, né, acesso à educação em relação à equidade de gênero na educação, segundo esse relatório do Fórum Econômico Mundial, o Brasil está quase fechando, né, o gap, assim como o acesso à saúde, mas em relação à política, né, empoderamento político, participação política, a gente está aqui bem mal, né? E esse gap aqui e esse aqui são os que mais explicam a nossa posição ruim nesse índice. E aí, queria chamar a atenção especialmente para isso, assim, tipo, as mulheres acessam a educação, né? A gente conseguiu garantir, a gente conseguiu lutar pelo direito à educação, e hoje em dia as mulheres, em várias universidades, em vários espaços de educação que a gente chega, a gente vê que elas são maioria, né? Quando a gente vai ver, eu acho muito engraçado, às vezes quando eu vou fazer um curso extra, as mulheres estão dominando, né? As mulheres buscam mais educação e estão acessando mais educação. No entanto, como a gente viu lá, a gente ter melhorado na educação não garante que a gente melhorou nas oportunidades econômicas das mulheres. Mais educação não significa melhores empregos ou melhores salários no Brasil hoje, né? Considerando o que explica a nossa desigualdade. Porque, embora a proporção de mulheres entre os profissionais qualificados siga aumentando, tem aumentado muito e siga aumentando, né? Elas são maioria no ensino superior, hoje em dia, no Brasil, mas ainda existe uma falta de mulheres em cargos de liderança
com as mulheres representando apenas 27% de todos os cargos de gestão. Então, elas são mais qualificadas, mas elas continuam não sendo chefes. E quanto mais para cima você vê em relação a cargos de gestão e de liderança, menos mulheres você encontra. E aí, muito menos ainda mulheres negras, muito menos ainda mulheres indígenas, muito menos ainda mulheres trans. Mas, no geral, mulheres acessam menos cargos de gestão e ganham menos. E, além disso, elas estão na universidade, elas são maioria no ensino superior, mas elas ainda são minoria nos cursos que remuneram melhor, no final das contas, Tipo, os cursos de exatas, os cursos de tecnologia, que são os que vão levar a empregos. Sim, alguém? Não? Não. Os cursos que, no final das contas, vão levar a empregos melhor remunerados são os que têm menos mulheres. Então, isso é outro fator que ajuda a mostrar, ajuda a não fazer a educação se refletir em melhores empregos ou salários. Para além disso, mesmo empregadas, as mulheres continuam fazendo o trabalho de cuidado e doméstico não remunerado, que uma das metas lá dos ODS é reduzir isso, mas o que a gente está vendo é, pelo contrário, isso tem aumentado. Com a pandemia, isso aumentou ainda mais. Então, esse trabalho é um trabalho invisibilizado na nossa sociedade, o trabalho de cozinhar, arrumar a casa, lavar, é o que se chama de trabalho reprodutivo. Enquanto trabalho produtivo é o que você faz no emprego formal, que vai te dar o salário, o trabalho reprodutivo é esse trabalho que vai repor a força de trabalho. Você vai chegar em casa, se você só trabalhar fora de casa, a sua vida não se sustenta. Você precisa comer, você precisa tomar banho, você precisa lavar sua roupa, lavar seus lençóis, dormir numa cama limpa, você precisa de tudo isso para repor a sua força de trabalho, para poder acordar no dia seguinte e ir para o trabalho produtivo de novo. Só que esse é um trabalho invisibilizado e feito pelas mulheres, historicamente. É como se ele não existisse mesmo, é como se fosse qualquer coisa, mas a gente sabe que não é. É um trabalho grande, que se fosse considerado na economia, tem até passar aqui para frente para trazer alguns outros dados. Esses dados são de um relatório que a Oxfam lançou, eu acho que em 2020, estou na dúvida agora se foi 2020 ou 2021, chamado Tempo de Cuidar, que justamente chamava atenção para o valor, inclusive econômico, do trabalho, desse trabalho de cuidado não remunerado. O relatório, por exemplo, destacou que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12 bilhões e meio de horas diariamente a esse trabalho, e isso geraria uma contribuição de pelo menos 12 trilhões de dólares por ano à economia global, mais de 3 vezes o valor da indústria de tecnologia, e 90% desse trabalho no Brasil é feito informalmente pelas famílias, e desses 90%, quase 85% é feito pelas mulheres. Isso é uma coisa que afeta as oportunidades de trabalho remunerado que as mulheres têm, isso é uma coisa que afeta a possibilidade delas acessarem outros direitos, outros espaços, outras oportunidades, porque elas estão tomadas por esse trabalho. Eu agora não lembro o nome dela, mas recentemente eu vi um TED, tem um TED de uma economista australiana, tem todo um campo de economia feminista que chama atenção para como os parâmetros da economia, a ciência econômica, desconsideram isso. No cálculo do PIB, por exemplo, esse trabalho doméstico de cuidado não remunerado não entra. Então, muitas vezes a gente pode achar, muitas vezes um PIB pode subir
às custas desse trabalho doméstico não remunerado, né? Só que isso não entra na conta. Isso não entra nas contas, apesar de serem essas 12 bilhões e meio de horas diárias de trabalho de mulheres e meninas ao redor do mundo, né? Então, existe aí a necessidade da gente repensar isso nas nossas vidas, né? Criar meninos que entendam que se eles comem, eles precisam saber cozinhar, né? Se eles usam roupas, eles precisam saber lavar, coisas que tem isso na nossa vida cotidiana, e tem a gente reivindicar serviços públicos e políticas públicas que possam amenizar esse trabalho das mulheres, né? Por exemplo, muitas vezes elas são responsáveis por cuidar de crianças e idosos, né? Será que a gente precisa de mais serviços públicos que deem conta do cuidado com essas pessoas, para que isso não sobrecarregue as mulheres, né? Porque, no final das contas, sempre sobrecarrega as mulheres, e isso vai se traduzir em menos oportunidades para elas e em menos recursos também, menos empoderamento econômico. E na pandemia, esse trabalho aumentou mais ainda, né? E aí tem essa pesquisa muito bacana, chamada Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, que foi feito por uma organização chamada Gênero e Número, e a Sempre Viva, a organização feminista, que mostrou que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia, né? Justamente nesse momento em que os serviços públicos recuam, né? Você precisa ficar em casa, você tem um desmonte de políticas públicas, são as mulheres que vão dar conta de cuidar dessas pessoas, são as mulheres que vão cuidar das pessoas doentes, são as mulheres que vão cuidar dos idosos, são as mulheres que vão cuidar das crianças porque a escola está fechada, né? Esse é um exemplo muito, muito evidente, assim, de como um serviço público, na ausência do serviço público, quem assume esse trabalho são as mulheres, né? Então, esse trabalho não remunerado aumentou na pandemia, 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia com manutenção de salários afirmaram trabalhar mais na quarentena, né? Então, certamente vocês viveram isso, ou conhecem casos que mostram isso, né? Renata, aqui eu tive dois comentários, né, do José Lacerda, né, ele falou que de fato são poucas as mulheres nos cursos, ele colocou STEM, S-T-E-M. Que são esses de exatas, que é uma sigla em inglês que é Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática. Ah, tá. Mas que se vê um crescente do contingente feminino em cursos importantes como Medicina e Direito. Talvez um pequeno avanço que possa motivar maior inserção de outras mulheres nas demais áreas de alto reconhecimento na sociedade. E a Márcia Gomes falou que, mas ainda é pequena a participação nas engenharias e tecnologias. Exato, e eu acho que, né, estamos aumentando lentamente, e existem diversos projetos, né, que trabalham para estimular nesse sentido, né? Eu vejo que, por exemplo, uma área, uma engenharia, né, que até ela comentou aqui, né, engenharias. Às vezes eu acho que poderia ser melhor divulgado um exemplo, né? Eu fiz engenharia química e hoje eu trabalho quase mais com cálculos mecânicos do que química. E na engenharia mecânica, por exemplo, na mesma faculdade que eu fiz, não tinha mulheres nesse curso. Mas por quê? Porque pensa-se na mecânica, pensa-se no automóvel, e na verdade é muito mais amplo. Então, talvez mostrar também para as mulheres que sim, elas podem estar lá. Às vezes também há aquele receio pessoal, né? É cultural, a gente não pode negar. Então, assim, talvez mostrar os cursos, né? Esses outros mesmo, de tecnologia e tudo mais, uma amplitude maior para que também atraiam o interesse das mulheres também. Então, perfeito. Eu participei de um projeto, né, que era em parceria com o Fundo Elas, agora está sendo tocado só com o Instituto Unibanco e a Fundação Carlos Chagas, que é um edital que se chamava Elas nas Exatas, agora ele está chamado de Garotas nas STEM, né? Que é justamente para apoiar esses projetos
de divulgação desses cursos, né, de estímulo de meninas nas escolas. É você ir para as escolas, fazer oficina de robótica, fazer palestra sobre mulheres na matemática, né? Porque também tem uma coisa de memória, de contar quem são as mulheres que estão nessas áreas, né? Que fizeram parte, que fazem parte da história dessas áreas, que são invisibilizadas também, né? Então, eu concordo que o caminho é por aí. Você tem que mostrar para as meninas que isso é uma opção e estimular. Nesse projeto, a gente ouvia muitos relatos de meninas que, às vezes, elas até tinham interesse, né? Tipo, uma menina que está ali na quinta, na sexta série, gosta muito de matemática e tal, mas ela, às vezes, expressa isso para a família dela e a família já desestimula, ou expressa para um professor ou uma professora e a professora desestimula, né? Na época, eu vi uma pesquisa que mostrava que os professores corrigiam provas diferentes se sabiam quem era menino e quem era menina, ou se corrigiam sem saber qual era o gênero da pessoa. Então, tipo, os professores, quando corrigiam provas de matemática de meninas, sabendo que eram meninas, tendiam a dar notas menores. Quando corrigiam as mesmas provas sem saber que eram de meninas, tendiam a dar notas maiores. Então, existe uma estrutura de desestímulo, né? O que você falou, é uma cultura, e isso passa, assim, isso atravessa a gente em tantos níveis, de tantas maneiras, que para a gente desaprender é um trabalho árduo, né? E a escola está cheia de gente normal. Eu assisti 2 filmes assim que eu amei, né? Estrelas Além do Tempo, que conta a história das 3 mulheres lá na NASA, negras, extremamente inteligentes e que eram muito discriminadas, mas elas foram extremamente importantes, né? E da Marie Curie, que é uma mulher, uma cientista, num lugar onde pouquíssimas mulheres, numa época de pouquíssimas mulheres, mas se destacou demais. Então, isso eu acho que tem que ser mostrado nas escolas, né? Sim, exatamente. Uma outra coisa desse projeto também, que eu lembro, é que meninas jovens que já estavam na faculdade, começando os cursos, compartilhavam muito piadas machistas, e muitas vezes elas tinham que aguentar um clima, o tempo todo elas tinham que às vezes dos colegas, às vezes dos professores, né, de tá num grupo de pesquisa e a pessoa ficar, calma aí, serve um cafezinho para gente, sabe? Assim, situações em que, então, tipo, para você ocupar esses espaços, você também tem que ter essa paciência extra, né? Para a gente ser gentil. É isso, assim, não é... Existem muitas barreiras, e aí, como a gente viu, né? Onde tem barreira, a gente tem que fazer o esforço contrário, né? Para conseguir transformar. E aí, retomando aqui, a gente estava falando, né, da pandemia, do aumento do trabalho de cuidado e não remunerado, e de como a pandemia também reduziu essas oportunidades econômicas das mulheres, né? Tem essa pesquisa recente do laboratório Penck e Olga, que saiu esse ano, que fala de como a participação das mulheres no mercado de trabalho formal hoje é a pior em 30 anos. Né? As mulheres estão muito desempregadas, sem renda e sem perspectiva de mobilidade social. E 58% das mulheres desempregadas, esse dado é um dado da pesquisa anterior que eu trouxe, a Sem Parar, 58% das mulheres desempregadas são mulheres negras. Então, o tempo todo, quando a gente está olhando para esse cenário, a gente tem que considerar que, dentro do universo mulheres, existem ainda muitas diferenças internas. Então, e é isso. E um problema está ligado ao outro também, né? A falta de empoderamento econômico, de autonomia financeira, também acaba afetando, contribuindo para o aumento de violência doméstica, né? Contribuindo para o menor acesso à saúde, né? Um problema vai puxando o outro. E aí,
tem muita informação aqui. Esse é um infográfico dessa pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que é uma pesquisa que é feita anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para olhar para os índices de violência contra as mulheres no Brasil. Né? E aí tem muita coisa, e eu já percebi também que a gente está demorando mais do que eu achava para... Então, eu vou tentar ser mais objetiva. Mas, basicamente, são muitos números completamente inaceitáveis. Por exemplo, 1 em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil, né, o que nos leva ao número de 17 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência. 8 mulheres são agredidas fisicamente por minuto, foram agredidas por minuto na pandemia. E quando a gente fala de violência, né, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de uma gradação. Né? Muitas vezes as pessoas acham que a violência é só a violência física, é só o tapa. E para a gente chegar no tapa, a gente tem ofensa verbal, a gente tem... A lei da Maria da Penha, né, fala da violência física, da violência psicológica, da violência patrimonial, que é você controlar os bens, né, de uma pessoa, a violência sexual. Né? Então, existem muitas formas de violência, né, que são baseadas em gênero, que atingem especificamente as mulheres por serem mulheres. Né? Muitas vezes, quando a gente fala, né, tem pessoas que são antidireitos, né, e que falam, mas, na verdade, se você for olhar no geral, homens morrem mais na sociedade, né? Homens sofrem mais violência. Mas tem uma diferença crucial. Os homens estão mais sujeitos à violência na rua, a violência urbana, a violência... questões de segurança pública no geral. As mulheres sofrem violência por pessoas conhecidas. Né? As mulheres sofrem violência por pessoas conhecidas que acham que são donas delas, donas dos corpos delas, donas das decisões delas. Né? Então, isso também aparece aqui, acho que no próximo, porque tem 2 aqui. De 7 em cada 10 casos de violência, o autor era conhecido. Né? Na maior parte das vezes, um companheiro ou namorado, ou um ex-companheiro ou ex-namorado, ou pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão. Né? Então, as mulheres são agredidas por pessoas do círculo delas. Né? Então, essa é uma diferença fundamental. Como eu disse, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, então vocês vão acessar todos esses dados. Eu vou seguir adiante por causa do tempo mesmo. E aí, esse aqui é um quadro que aparece no relatório Luz. O relatório Luz é esse relatório que, anualmente, o GT 2030, que é o grupo de trabalho da sociedade civil, que faz esse monitoramento da Agenda 2030, né, faz um monitoramento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, agora, a gente está trabalhando no relatório Luz de 2022, que vai olhar para 2021. Né? Esse é essa é a imagem que aparece no relatório de 2021, que falou sobre a situação de 2020. Né? E aí, em relação às metas do ODS 5, aquelas metas que a gente viu lá no início, né, nos 2 primeiros slides, a gente não tem nada andando como deveria. Né? A gente tem a maior parte das metas num momento de retrocesso, uma delas ameaçada, né? E uma delas com um avanço insuficiente. Então, não estou trazendo isso aqui para deprimir ninguém, não. Meu objetivo não era só trazer problema, a gente não vai falar só de problema, mas tá brabo porque a gente tem um contexto que foi intensificado pela pandemia, né? A crise sanitária, humanitária,
que a pandemia trouxe, que ainda não acabou, né? A gente sabe que que o Brasil está passando fome, né? Como há muitos anos não passava. E em relação a todos, isso foi uma coisa que se falou muito também na pandemia, né? Sobre como a pandemia chamou atenção para desigualdades que já existiam antes, né? Lançou luz, aumentou as desigualdades e chamou atenção para as desigualdades. O Brasil é um país profundamente desigual. E isso ficou mais evidente porque é isso, a gente passou por uma crise que algumas pessoas perderam tudo e outras pessoas enriqueceram, né? Outras pessoas passaram a ter vidas mais confortáveis. Ou pessoas, tipo, eu, por exemplo, fui uma pessoa que não perdi nenhuma pessoa da minha família no momento em que mais de 600 mil pessoas morreram, né? E trabalhei da minha casa, continuo trabalhando da minha casa, né? Não perdi o meu emprego, enquanto o Brasil está desmoronando para algumas pessoas, para várias pessoas, né? Mas para algumas a gente sabe que não. Então, essa combinação entre essa crise trazida pelo Covid e o fato da gente também ter um governo que proativamente trabalha contra essas metas, né? Gera esse nosso quadro, né? A gente tem o relatório, como eu falei, eu tô com esse relatório aqui, foi daqui que eu tirei aquela informação do UNFPA, dos casamentos, né, do Fundo da ONU, mas uma coisa também que eu queria compartilhar, destacar, é que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deixou de executar 38,7% dos 39 milhões de reais que foram autorizados para essa pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos em 2020. Um recurso que já era insuficiente não foi usado, né? não foi executado. Existe um problema de gestão também, e muitas vezes, eu também queria mostrar essa referência aqui, que é um projeto que eu vi recentemente, né? A agência Lupa é uma agência de checagem de notícias, né? Checagem nesse mundo de desinformação e fake news. A gente está tendo um desenvolvimento de algumas organizações que são agências de fact-checking, né? A agência Lupa é uma pioneira no fact-checking no Brasil. Embora essas agências não consigam, elas não têm como desmentir as fake news no ritmo que as fake news aparecem, né? Então, é um trabalho um pouco de enxugar gelo e também de fazer formações em educação midiática, né? Ensinar as pessoas a consumir informação, para que elas não acreditem ou compartilhem fake news. Mas aí a agência Lupa está com esse projeto, em parceria com a Fundação Heinrich Böll, que é o Sobre Elas, que checa promessas políticas feitas para as mulheres, né? Então, muitas vezes os políticos dizem que vão fazer, se comprometem com a promoção de direitos, mas não necessariamente fazem, né? E, pelo menos no perfil atual, a gente sempre teve esse perfil, mas a maior parte das propostas de políticas públicas voltadas para as mulheres são do campo da segurança pública, são coisas para combater a violência contra as mulheres, aumentar o rigor de leis punitivas, né? É sempre muitas vezes é uma coisa que tenta combater a violência reforçando uma lógica de punir. Não que isso não seja relevante, mas isso não resolve o nosso problema, né? O Brasil é um país, embora as pessoas dizem que é um país da impunidade, né? Ele, na verdade, é um país que pune muito. É que ele não pune todas as pessoas, realmente. Né? As pessoas privilegiadas, né? Os políticos corruptos que a gente vê que fazem tudo que fazem e seguem a vida normalmente, realmente não são punidos. Mas a gente sabe que as pessoas pobres, negras, são muito punidas, né? A gente tem um monte de cadeias lotadas, né? Abarrotadas de gente, muitas, inclusive,
equivocadamente sendo punidas. Muitas que nem chegaram a terminar de responder um processo e já estão lá e a coisa não andou. Mas, enfim, é que só punir não vai transformar a gente num lugar que respeita as mulheres, né? A gente precisa educar diferentemente as crianças, a gente precisa garantir outros direitos para as mulheres, né? Não adianta a gente só punir agressores de mulheres para avançar na equidade de gênero. Então, sim, aí aqui a ideia era fazer um breve respiro e perguntar como é que a gente está até agora, se alguém quer compartilhar alguma dúvida, algum comentário. Tem aqui só um comentário, né, que o José Lacerda fez sobre a questão da violência, né, que ele fala assim que vale destacar que a violência que os homens enfrentam são, na maioria das vezes, criadas por eles próprios. É verdade também, né? Tem muito essa coisa também, esses índices de violência, acidentes de trânsito, né, que são criados por eles próprios, porque eles também estão presos nesse inferno que é o binarismo de gênero. Eles também estão presos num modelo de masculinidade, né? Eles também estão achando que eles também foram socializados para serem agressivos, para disputarem, né? Para não falarem dos seus sentimentos, né? Isso apareceu também naquele material que eu mostrei aqui no início, de falar o que falar de gênero e o que falar de gênero não é. Né? A gente não conversar sobre isso faz muito mal aos homens também, porque os homens também têm muita dificuldade de tratar suas questões, sabe? Não sei se vocês devem ter casos assim para contar sobre isso, assim, mas eu lembro que teve um período, né? Eu sou bissexual, eu já fui casada com um homem e me chamava muita atenção o fato dele ter amigos e às vezes ele é um exemplo pessoal, mas eu acho que ele é representativo de modelos tóxicos de masculinidade. Às vezes ele tinha problemas, questões na vida e ele encontrava amigos de infância e não conversava com os amigos de infância sobre as coisas. Alguma coisa muito importante estava preocupando ele, tipo, uma doença da mãe dele, um problema no trabalho. Ele não conseguia sentar e conversar sobre isso. Quando ele estava com os amigos, parecia que tinha que ser só sabe assim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, Homem. Ele até colocou aqui o José, né? Briga de bar, torcedores violentos, etc. Às vezes, para ser o homem, você tem que ser o machão, né? Exato, tem que sentir nada, não pode sentir. Não pode sentir, muito menos falar que sente, né? Não pode Porque daí chorar. você vai ser, você é sensível, você, né? Aí vem essa questão do preconceito, né? Até a Maria que comentou, a Márcia Gomes, desculpa, ela escreveu assim: faltam políticas de apoio, desde o financeiro, psicológico, para empoderar as mulheres. Faltam mesmo, Márcia. E faltam também para os homens, né? Isso que a gente está falando, que falar de gênero também tem a ver com, assim, libertar as mulheres de estarem nesse modelo único de feminilidade, mas também é libertar os homens desse único modelo, porque a gente não vai conseguir promover a equidade de gênero sem envolver os homens, né? Sem transformar o comportamento e o pensamento dos homens. E esse documentário que o Lucas sugeriu aqui também no chat é muito bacana. É bem por aí mesmo, né? Como é que a gente pode fazer para falar, para reinventar essa maneira de ser homem, né? Sim, de ser forte o tempo todo, né? Exato. Renata, a gente vem, lógico, no nosso contexto é o Brasil e tudo mais, mas assim, a gente sabe que existem alguns países que as mulheres são ainda mais discriminadas, né? Eu tive uma amiga que, por conta do marido ser jogador de futebol, morou um tempo nos Emirados Árabes e, assim, até ela tinha que sair de burro, né? Então, assim, eu vejo que... Como que você imagina esses outros países tendo que também... Porque, na verdade, o mundo todo tem os ODS. Os ODS é para o mundo, não é só para o Brasil, né?
Como que você vê isso? Eu acho que é claro que, em muitos aspectos, a gente está à frente, né, em relação à equidade de gênero, mas eu também acho que a gente precisa desconfiar um pouco dessa nossa visão, porque a nossa visão tá baseada no Brasil, né? A gente tem esse termo da antropologia que é o etnocentrismo, né? A gente está centrado na nossa cultura, a gente está centrado na nossa visão de mundo. Então, é muito difícil a gente emitir um julgamento em relação a uma realidade que tá fora da nossa cultura. Isso não significa que a gente não tem que condenar e combater certas práticas. Por exemplo, a mutilação genital feminina, né? Existem países que culturalmente aceitam e praticam, né, a mutilação genital feminina. É um ritual, é uma coisa que chega um momento da vida da menina e acontece, e é feito por mulheres, é feito em comunidade, pelas mulheres na comunidade. Só que, assim, isso é muito complexo, porque eu também não posso chegar, a gente também não pode dizer, eu mulher ocidental, eu que vim dali, sei o que é certo para você, sei o que é bom para você, isso que você está fazendo aqui é errado, isso que você está fazendo aqui é atrasado, né? Então, eu não sei se vocês já passaram alguma vez por existe uma charge que mostra uma mulher de burca e uma mulher de biquíni, um biquíni bem pequenininho, assim, fio dental, as duas passando na rua. E aí a mulher de biquíni olhando para ela e pensando assim, ai, coitada, tão discriminada, tão dominada, coitada dela. E a mulher de burca pensava exatamente a mesma coisa da mulher de biquíni de fio dental, tipo, ai, coitada, tão dominada, então só para chamar atenção para a complexidade da cena, né? Porque a mulher que usa burca, ela pode querer usar burca, né? Assim, o que a gente quer é que todas as pessoas possam exercer livremente os seus desejos. É claro que a gente também pode questionar os nossos desejos, né? Tipo, o que a gente quer... tem gente que acha que as feministas querem que as mulheres... acham que as mulheres odeiam os homens, querem acabar com a família, né? Tipo, o que as feministas querem é que cada pessoa possa fazer o que quiser. É casar? Que case. É ter filho? Que tenha. Não é? Que tudo bem, entendeu? É possibilitar que as pessoas vivam a sua vida plenamente e atinjam o seu potencial plenamente, né? Todas as pessoas. Então, eu acho que é isso. É complicado o que você trouxe, mas é complicado mesmo, né? É complicado mesmo, porque embora a gente veja que é um problema, a gente sempre está preso no nosso... A gente está sempre nossa preso visão. Exato. Nossa visão. Aí eu acho que o caminho para a gente se desprender um pouco da nossa visão, né? A gente está sempre preso na nossa visão, mas o caminho é escutar, sabe? O caminho é conhecer outras pessoas, é escutar outras experiências, é não chegar com ideias prontas e fechadas sobre as coisas, né? E a gente sabe que sobre outras culturas a gente tem um monte de ideia fechada, né? Um monte de preconceito que chega antes. Existe uma moça que eu sigo no Instagram, que agora também não vou lembrar o nome dela. A gente segue tanta gente no Instagram que a gente não sabe o nome, né? Assim, e ela é uma mulher muçulmana que mora no Brasil e que fala muito sobre a Fabiola, lembrei, vou dizer aqui para vocês. Porque ouvir a Fabiola Oliver. Ela é Fabiola Oliveira e o perfil dela no... Ai, não. Eu queria só chegar no chat aqui. Vou botar aqui o @ Fabiola Oliver. Por exemplo, aprendo muito com ela falando sobre a cultura dela e falando sobre a dificuldade dela de ser uma mulher muçulmana morando no Brasil, com o Brasil tendo tantas ideias fechadas sobre o que é ser uma mulher muçulmana,
né? Ótimo, Então, ótimo. e certamente ela não vai representar todas as mulheres muçulmanas, Sim, né? sim. Ela é como nenhuma de nós pode conseguir representar todas as mulheres brasileiras. Sim, sim. Então, O Lucas está aqui com a mãozinha levantada. Lucas? Eu só queria confirmar com a Renata, tá fugindo um pouco até do que a gente está falando neste momento, que é se naquele estudo sobre sobre as propostas políticas e que mostra lá que a maioria é voltada para a segurança pública, se ele também demonstra outras ações, porque aí pode vir algumas, talvez se interessar, principalmente em ano eleitoral, quem está trazendo propostas que sejam de talvez políticas mais afirmativas, de outras propostas que não seja só de punir e violência e a questão de segurança, se ali a gente consegue nesse estudo ter visão, tipo, alguém está propondo que a gente tenha rodas de projetos de TI voltada a mulheres, que a gente tenha, sei lá, a questão recentemente do absorvente e distribuição, sabe, esse tipo de coisa. Tem nesse estudo também? então, nesse estudo não, porque pelo que eu entendi, né, o que ele fez foi checar promessas feitas pelos candidatos nas últimas eleições, entender o que saiu do papel e o que não saiu do papel em relação às promessas feitas nas últimas eleições. Então, não vai falar das próximas, né? Pelo menos não foi o que lançaram agora. O caminho, talvez, que eu faria para entender quem é que está propondo, né? Porque o correto é a gente sempre, antes de votar em alguém, saber qual é o projeto daquela pessoa, né? Quais são as propostas, mas às vezes fica muito difícil. Aí tem algumas organizações que fazem agendas, por exemplo, o Instituto Marielle Franco, que é uma organização que vai aparecer aqui já, lançou a Agenda Marielle, né? Com uma série de propostas, né, que tinham a ver com propostas anteriores da Marielle Franco, né, e convidou os candidatos e candidatas a se comprometerem com aquela agenda, né? Tem outras coisas, por exemplo, tem um movimento de ocupação da política por mães, acho que o nome é Ocupe Mãe, né? E aí elas vão estar levantando quem são os candidatos que estão olhando para questões relacionadas à maternidade, né? A direitos das crianças e de mulheres mães. Então, existem iniciativas assim que estão fazendo esse trabalho de cobrar esse compromisso das pessoas candidatas e de reunir o que seriam, né, listar algumas propostas que são importantes para determinadas pautas. Eu acho que esses projetos são um caminho interessante, né, para a gente conhecer quem é que está falando do que a gente acha importante, né? Vou adiante, então, para chegar numa parte de alívio, chegar no meio de tanto problema. Eu queria assim, deixar muito evidente na nossa conversa que, apesar desses retrocessos, apesar desse cenário tão difícil que a gente está passando, a gente tem muita gente trabalhando e resistindo a esses retrocessos, né, há muito tempo e pessoas que não vão, movimentos e organizações que não vão esmorecer, mesmo nesse cenário tão drástico, né, que a gente está enfrentando, né? Então, quem trabalha pela equidade de gênero no Brasil, né? Muita gente trabalha pela equidade de gênero no Brasil. A gente aqui, ao longo da conversa, foi citando, né, alguns projetos, algumas iniciativas, né, as pessoas que estão monitorando as políticas públicas, essa iniciativa mesmo, que vê o que foi feito, o que não foi feito, os projetos de estímulo a garotas nas ciências exatas, né? A gente tem, de formas muito diversas, pessoas trabalhando pela promoção da equidade de gênero. Mas aqui eu queria destacar para vocês algumas organizações de mulheres, né? Algumas organizações feministas e representantes do movimento de mulheres que estão à frente dessa luta e sempre estarão, né? A gente precisa
para conseguir fazer a transformação que a gente quer, e aí tanto em relação ao ODS 5, quanto em relação a todos os outros ODS, né, porque todos tratam de questões complexas, desafios complexos que a gente tem que responder, que a gente tem que responder globalmente, né? E aí só destacar que os ODS têm uma falha, né? Os ODS não falam de raça. O ODS 5, por exemplo, quando a gente leu, em momento nenhum falava de interseccionalidade, né? Em momento nenhum falava de raça. Isso é uma coisa importante que os relatórios LUZ que estão fazendo esse monitoramento estão destacando e incluindo, né? Mas aí, para a gente avançar em relação a todos os ODS, a gente precisa de toda a sociedade, né? A gente não vai conseguir promover a equidade de gênero sem envolver homens e mulheres, sem envolver governos e empresas, sem envolver as escolas, né? A gente vai precisar de todas as pessoas e de todos os setores sociais. E aí, falando muito do meu lugar, né, como eu falei, eu trabalho em organizações que apoiam organizações da sociedade civil, que são lideradas por mulheres, e eu acho que, muitas vezes, por exemplo, uma empresa quer fazer uma ação para promover a equidade de gênero. Às vezes, a gente tenta refazer a roda, sabe? Às vezes a gente tenta criar uma coisa do zero, quando, na verdade, tem um monte de gente que já está fazendo isso há muito tempo, que já tem muita experiência, que está trabalhando nos territórios, nas comunidades, que tem um trabalho de base, né? Então, eu acho que é muito importante que toda nova iniciativa sobre equidade de gênero também considere se conectar, né, e fortalecer as iniciativas que já existem e que já existem há décadas, né, e que são lideradas por essas organizações da sociedade civil e movimentos sociais liderados por mulheres que estão historicamente resistindo a esses retrocessos sobre os quais a gente falou aqui, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, só para dar uma pincelada rápida da diversidade desses movimentos, né? Que eu acho que é algo importante também, porque muitas vezes falar de feminismo, de feministas, agora tá algo muito mais fácil, né? Isso está aparecendo muito mais na mídia, isso está mais abraçado pelas empresas, pelas marcas, então a coisa melhora um pouco, mas ainda tem uma camada considerável da sociedade que tem um preconceito em relação a isso, e uma ignorância também, um desconhecimento, e também acho que, às vezes, quando a pauta feminista, a agenda feminista, vai muito para a mídia, para as marcas, ela pode se desvirtuar um pouco e parecer que está falando só das mesmas mulheres, né? Parecer que feminismo tem o mesmo rosto, né? Tem a mesma cara sempre. Quando, na verdade, o movimento feminista é muito diverso, né? É muito diverso e trabalha relacionado a diversas pautas para além dos direitos das mulheres, né? Porque, como eu falei, as mulheres estão à frente, estão na linha de frente mesmo de diversas lutas por justiça social, pela proteção do meio ambiente. E aí eu trouxe alguns exemplos. Um é o grupo das Suraras do Tapajós, né, que é esse coletivo que tem a missão de combater a violência e o racismo, e trabalhar para o empoderamento de mulheres indígenas em sua autoestima e na defesa de seus territórios, né? É um dos muitos coletivos de mulheres indígenas no Brasil, né, que estão se articulando e que precisam, primeiro, ultrapassar as barreiras dentro das suas comunidades, né? Tipo, muitas culturas indígenas, porque também existem muitas culturas indígenas, né? A nossa ignorância não permite dizer e acha que todos os indígenas são iguais, mas, na verdade, existem muitas etnias diferentes. Mas eu já ouvi de algumas, como os homens têm um papel de muito destaque, né? Nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão, né? Nas comunidades. Então, para as mulheres ocuparem esse espaço, elas já estão superando muitas barreiras.
também, né? Mas existe um movimento super potente de mulheres indígenas no Brasil. Esse grupo de baixo é o grupo das inclusivas, que é um movimento feminista de mulheres com deficiência do Rio Grande do Sul, que é um dos, não muitos, né? E aí não existem, sim, os grupos de mulheres com deficiência são menos visíveis, né? Eu estou há alguns anos trabalhando com o tema dos movimentos feministas e eu conheço poucas organizações, embora eu busque ativamente, embora existem muitas ativistas, não existem tantos espaços de articulação das mulheres com deficiência e ainda é uma pauta difícil de trazer para o centro, né? Nos movimentos de mulheres, nos movimentos por justiça social, né? Como a Ariela mesmo falou, né? A gente acha que incluir é só botar a pessoa lá, né? E, na verdade, a gente não tem uma cultura de acessibilidade, né? E essas mulheres são mulheres que estão pautando isso e estão chamando, né? Chamando atenção para a importância dessa pauta. Eu também estou botando as páginas no Instagram e reforço esse convite de seguir as pessoas, seguir pessoas diferentes, ouvir pessoas diferentes, porque isso vai ampliando a nossa leitura de mundo, assim, né? E vai ajudando a gente a tomar decisões cotidianas na nossa vida, né? Ainda que a gente não vá se envolver como ativista em um desses grupos, eu acho que ouvir perspectivas diferentes sempre enriquece a gente pessoalmente, né? Então, o MICCB, que é o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, né, que é um movimento de mulheres quebradeiras de coco babaçu do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, né? Elas também desenvolvem uma série de ações importantes, né, de preservação da natureza e autonomia, promoção da autonomia e dos direitos das mulheres. O Instituto Patrícia Galvão, que é uma organização focada em mídia e direitos das mulheres, né? Elas produzem muito conteúdo para qualificar a cobertura midiática sobre questões de gênero, né? Lançam uma série de publicações também, pesquisas para preparar os jornalistas para lidar com temas relacionados a direitos das mulheres, né? Porque a gente sabe que assim, a mídia, a comunicação, a cultura são espaços de reprodução, podem ser, né? E geralmente são espaços de reprodução dos preconceitos e das discriminações, né? Que a gente encontra na sociedade. Por muitos anos, por exemplo, os feminicídios apareceram na mídia como crimes passionais, né? Então, a gente não tem muitos anos para cá de mudança para isso, né? Tipo, existiu uma cobertura desses casos como se fosse uma coisa passional mesmo. Amava demais, por amar demais, ele perdeu o controle, né? Então, tipo, esse é o tipo de coisa que ajuda a reforçar a dominação, a reforçar aquela violência, né? Ajuda a revitimizar aquela pessoa que foi agredida, às vezes morta, enfim. Então, mudar a nossa maneira de comunicar, né? Mudar a nossa maneira de representar. Aí, por exemplo, existem vários debates sobre a questão do humor, né? Hoje em dia, pode fazer, com que pode fazer piada, com que não pode fazer piada. E, assim, isso tem a ver com todo o campo da linguagem na nossa sociedade, né? Tipo, a linguagem reafirma lugares de poder, né? A nossa maneira de falar das coisas constrói coisas, não está só falando, a gente está construindo. Então, a gente precisa ter cuidado mesmo com como a gente fala das coisas, né? Como a gente escreve uma notícia no jornal, como a gente, enfim, faz uma peça de teatro, enfim, um post nas redes sociais o tempo todo, a linguagem que a gente usa está construindo o mundo, né? Então, o Instituto Patrícia Galvão é essa organização que já tem aí anos de estrada trabalhando no campo de mídia e comunicação com foco nos direitos das mulheres. Aí eu trouxe mais duas também referências. A qualidade da imagem não está muito boa, mas
aí, em relação à participação política, né, a gente viu lá no relatório do Fórum Econômico Mundial que a questão da participação política era a que a gente tinha menor pontuação, né, a mais baixa, é o nosso maior problema naquele cálculo do ranking. E isso faz total sentido, né? A gente vive num país em que uma vereadora é executada e 4 anos depois a gente não sabe quem mandou executar essa figura política. Então, esse é o tamanho do desafio para as mulheres que querem ocupar espaços de poder no Brasil, né? Mas a gente tem iniciativas como, por exemplo, o Mulheres Negras Decidem, né? Que é um coletivo voltado para fortalecer a participação política de mulheres negras, né? Qualificar e promover a agenda de mulheres negras na política institucional, promover formação política e levantar dados sobre mulheres negras na política. E também, né, depois da execução da Marielle, a irmã dela, que é a Aniele Franco, fundou o Instituto Marielle Franco, que tem esse propósito, né, de lutar por justiça, defender a memória, espalhar o legado e regar as sementes da Marielle. Então, também se dedica à formação política de mulheres negras, a conectar e potencializar mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, mulheres periféricas, para ocupar os espaços de poder. Então, também temos gente trabalhando para isso, felizmente, né? Também temos nós, eleitores e eleitoras, né, que temos a oportunidade de votar melhor, né, de conhecer melhor as pessoas em quem a gente está votando. Esse é um ano de grande oportunidade para a gente, né? A política institucional não resolve tudo, mas ela é definidora de muitas coisas, né? Então, temos a oportunidade, pelo menos, de votar melhor esse ano. Bom, aí eu queria perguntar se vocês conhecem outras organizações de mulheres, ou movimentos de mulheres, ou organizações que não são de mulheres, mas que defendem os direitos das mulheres e a equidade de gênero. Quais são as referências que vocês poderiam trocar aí com o grupo? Estou vendo aqui também no chat, né? O Lucas falou das Soraras do Tapajós, lá de Alter do Chão. Aqui a Márcia colocou que ela está em Pelotas e elas têm a GAMP Feministas 2020. Ela colocou aqui o link. Ah, é muito legal. Não conheço, vou procurar. Ai, desculpa. Alguém tem mais alguma referência que gostaria de compartilhar? A Marcha das Margaridas também é um movimento super potente de mulheres rurais, né? Agricultoras. O MIC-CB, que é o movimento das quebradeiras de Coco-Babaçu, também é muito articulado à Marcha das Margaridas. Gente, acabei de perceber que são 8:55. Falar com vocês é muito fácil, porque assim, a coisa vai... Mas então, para a gente fechar, eu tenho só mais 2 slides aqui. Um é sobre o papel das empresas, né, que a gente já tocou aqui, né, que para a gente conseguir avançar, as empresas precisam colocar a diversidade e a inclusão no centro, né? É um movimento ainda tímido, ainda atrasado, mas que está crescendo, e a gente precisa justamente muito mais do que contratar pessoas, a gente precisa repensar modelos de poder e modelos de liderança, a gente precisa reconhecer e desconstruir os nossos vieses inconscientes, né? Essa visão fechada que a gente já tem, essa opinião pré-fabricada que a gente tem sobre as pessoas, que a gente tem sobre o mundo, que é completamente atravessada pelas desigualdades, onde a gente já nasceu nesse mundo desigual e a gente aprendeu a ler o mundo e a ler as pessoas a partir disso, né? Então, é preciso desaprender. E eu coloquei aí uma sugestão, né? Tem essa organização OLAB, que trabalha com o tema e que lançou recentemente essa publicação Experiências de Diversidade e Inclusão, que
que está disponível online, também é um material bacana de conhecer. E, por fim, eu queria chegar nesse compromisso de todo mundo, né? de cada um de nós, né? Porque a gente precisa de movimentos das empresas, a gente precisa do governo, a gente precisa fortalecer as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, mas, no final das contas, o ponto inicial e o ponto final disso tudo somos nós mesmos, né? Nós mesmos, né? Esse compromisso com a equidade e com a justiça começa e termina em cada um de nós. Então, o tempo todo é importante a gente ficar ligado em como a gente está reproduzindo esses padrões de pensamento e padrões de comportamento que sustentam as desigualdades, né? O quanto a gente está reproduzindo preconceito, o quanto a gente está achando engraçada ou normal uma piada que está discriminando alguém, o quanto a gente está ouvindo o nosso amigo fazer uma piada machista ou discriminar uma mulher e a gente deixar passar, né? Então, e não é uma questão da gente ser, tem gente que acha, isso, né? É mimimi, ou não pode mais nada, ou é patrulha. Não é isso. Ninguém tem a resposta certa, né? Mas a gente precisa conversar junto, a gente precisa se questionar junto, né? Convidar as pessoas a se questionarem com a gente, assim, será que isso realmente não pode ser diferente? Será que esse tipo de comentário não está contribuindo para esses problemas que a gente reconhece que são problemas e que precisam mudar, né? E aí, assim, devagarzinho, uma coisa de cada vez, né? Juntos, mas começando por cada um. Então, era isso que eu pensei em trazer para vocês, gente. E agradeço muito pela escuta e pela troca. Foi excelente, Renata. Eu acho que, assim, elucidou muitas dúvidas que às vezes a gente tem, né? Realmente é um assunto que ainda tem muitos tabus, eu acredito, né? E que a gente realmente precisa superar, né? Seja cada um do seu jeito, na sua cultura, né? Dentro da sua realidade, mas tem coisas que já não são mais aceitáveis. Isso tem que mudar. Muito obrigada mesmo. Cristina, agora a bola está com você de novo. Gente, muito bacana. E assim, a gente vê que a comunidade, a sociedade, as empresas como um todo, vem buscando momentos de fala, de reflexão sobre esses temas, né? Muitas estão estabelecendo políticas para inclusão e de tratamento de diversidade dentro do ambiente corporativo, laboral, né? Levando ao corpo funcional reflexão, capacidade de argumentação, de questionamento do espaço compartilhado e espaço de fala e respeito à individualidade, à autonomia, né? De escolhas, porque isso é que faz toda a diferença, né? Você respeitar o espaço do outro, né? A gente sempre aprende que a liberdade vai até onde eu não incomodo o próximo, né? E as pessoas deveriam levar isso para o comportamento diário, na lida, no contato, no espaço de fala, no acolhimento, né? Porque, assim, não existe diferença. E existem todas as diferenças, porque isso é que é bacana. O mundo só é legal e colorido porque essas diferenças permitem que cada um exerça o seu melhor, né? Desabroche, exerça o que quiser ser. Todo mundo pode ser o que quiser ser, né? Desde que o outro aprenda a compartilhar o seu espaço
com respeito, integridade, dignidade, né? Ninguém quer nada, todo mundo só quer viver com dignidade, né? Tendo a sua também respeitada, né? Eu quero Cristina, agradecer. Oi. Desculpa, posso só fazer um comentário? Tem uma frase de um amigo meu que eu gosto muito. Ele dizia assim: eu sempre aprendi que o meu direito começa onde termina o do outro, quando eu era criança e tal. Depois, quando eu comecei a trabalhar com direitos, eu entendi que não, o meu direito começa onde começa o do outro. Porque, na verdade, ninguém consegue ter os seus direitos respeitados, os seus direitos não estão garantidos se os direitos do outro também não estão garantidos. Exato. Né? Se os dele estão sendo violados, os seus também podem ser a qualquer momento. O que te protege são privilégios circunstanciais. Né? Então, então, eu queria agradecer muito, porque assim, é sempre bom a gente parar, refletir, receber conteúdo que leve a gente a ter um espaço de reflexão fundamentado, que nos dê capacidade de oratória, né? Porque às vezes a gente não sabe como argumentar, como se posicionar. E às vezes a gente tem receio, né? De se posicionar e isso incomodar o outro. E, na verdade, a gente não deveria se incomodar que o outro fique incomodado. A gente deveria gostar que o outro ficasse incomodado para levar isso a uma reflexão, né? Eu quero te agradecer demais, Renata, porque é um assunto muito rico, muito amplo, e que precisa ser constantemente trabalhado, articulado, para que a gente consiga, né, efetivamente evoluir, né, ganhar musculatura emocional para lidar com essas diferenças, porque é isso, gente, né? Todo mundo merece o seu espaço, a sua felicidade, as suas cores, né? Isso é legal, né? Ariela, muito obrigada. Lucas, Matheus, Renata, no coração mesmo, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, reforçar, a gente responda a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente trabalhar melhor, melhorar como a gente estrutura nossos eventos e escutar um pouquinho do que vocês querem, tá? Na continuidade dos nossos trabalhos. Né? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada. Obrigado, Cris. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa Gilson. noite.